todos, a graça e a paz de Jesus, amém? Queridos, antes da gente iniciar o nosso trabalho aqui, só o retorno, Wesley, só baixar o volume um pouquinho do retorno, tá? Vamos falar do dia primeiro? Vamos falar do dia primeiro. Obrigado. Sempre que eu estou aqui, chega um lanchinho, tá vendo, gente? Da semana passada chegou um bolo, e esse está pesado, hein, Wesley? Queridos, isso aqui é o seguinte, lembra daquela coxinha gourmet maravilhosa? Ó, tá aqui dentro, tá? Ela é frango com catupiry, se eu não me engano, não é isso? Sabe o preço, Wesley? Cada uma. Ou não é o pacote todo, obviamente. Cada uma. 7, 14, R$ 28. Oi? 6 cada uma? Então, 12, R$ 24 para você fritar na sua casa. Isso aqui, gente, é em prol ao que vai acontecer amanhã. Você vai ver que amanhã, tudo que vai acontecer lá, você vai falar, nossa, gente, isso aqui não se paga. Você vai falar assim, nossa, isso não se paga. Não se paga, não se paga mesmo. Como é que a gente está tentando suprir isso? Fazendo essas coisas, vendendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, tá? Então, se você puder abençoar ali no final, compra lá para o seu lanchinho hoje do café da tarde, né? Ou então para depois do culto da noite, você vai vir hoje à noite, vai chegar em casa, já tem uma coxinha gourmet para você comer com a sua família. Deixa eu dar algumas orientações, se sobrar, né? Se sobrar. Deixa eu dar algumas orientações sobre amanhã, tá? Eu coloquei um áudio para que você pudesse ouvir. Já mandei um áudio, pedi a Raquel que mandasse esse áudio para o WhatsApp de todas as pessoas que vão. Tem aqui entre nós, alguma pessoa que vai no evento de amanhã que não recebeu o áudio? Levanta a mão aí para eu ter uma noção. Todo mundo recebeu, né? E eu quero só reforçar uma coisinha naquele áudio, que é o horário de chegada, tá, gente? Porque ali provavelmente não pega celular direito, deve pegar de vez em quando, aquela que vai para um lado, vai para o outro, ele pega, tá? E também nós temos a seguinte questão: quando for um determinado horário, nós vamos fechar o portão. Então, se você chegar muito depois, você vai ter problema para entrar lá dentro, né? E às vezes a gente já está em culto, você está buzinando lá fora, bebê, 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 e não vai ser legal. Então, qual é o horário de chegada? Entre 8h30 e, no máximo, 9 horas, né? Outra coisa, o seu café da manhã você vai tomar na sua casa. Amém ou não, irmãos? Lá na sua casa. O que a gente vai ter lá para as 10, 10h15 é um coffee break. Muito levinho ali, só para a gente participar do que a gente vai participar, que a gente vai ter o primeiro momento espiritual e depois nós vamos ter os pequenos grupos que a gente vai... Esse pequeno grupo, vocês não têm noção do que estão fazendo para você no pequeno grupo. A equipe líderes de pequeno grupo estão trabalhando a semana toda. Vai ser muito legal o que eles vão dar para vocês lá, tá bom? E aí até a hora do almoço. Depois, na parte da tarde, como ela é mais longa, aí sim você vai ter cachorro-quente, você vai ter outras coisitas aí. E no final das contas, depois ali, não sei exatamente o horário, vou ver com o pessoal, vai ter a apresentação das famílias, né, que nós já temos muitas coisas legais aí sobre a apresentação de famílias, e eu quero encorajar você a fazer a mesma coisa. E a roupa é simples, é um lençolzinho na cabeça, então está aparecendo de tudo lá, tá? Não vou nem falar como é que eu vou chegar, tá, irmãos? Porque eu já tentei Nabucodonosor, não deu certo, eu já tentei João Batista decapitado, não deu certo, eu já tentei Acabe e Jezabel, não deu certo. Então, aí me botaram num personagem aí. Aí vocês vão ver lá na hora, tá bom? Vão atacar de Mefibosete, sei lá, entendeu? Mas vai ser um negócio legal. Então, dá o seu nome a Marina. Marina, eu vou, pai, aquela coisa. Eu não estou com ninguém. Eu tenho trocado muitas palavras. Eu estou falando de 12 tribos de Jacó, 12 tribos de Judá. Isso não existe, gente. É 12 tribos de Israel. Tá certo? Judá é uma tribo e o Jacó é o pai dos 12 filhos. Então você vai ver do nível de bagunça que está a minha cabeça nos últimos meses. Vai de anjo, ataca de anjo que às vezes dá certo, tá bom? Maravilha.
E o restante das orientações estão lá e hoje à noite eu vou falar isso também. Tá? Vai ter premiação para a melhor ilustração. Primeiro, segundo e terceiro. Vai ter premiação para o pessoal que vai participar, tá bom? O pessoal de missões está pedindo para eu... O Emanuel vai colocar? Coloca aí para nós, gente. Isso foi o envio que nós mandamos da última campanha, tá? Do trabalho todo que nós fizemos aqui durante um mês. Nós conseguimos enviar o valor de quanto? R$ 5.307,55 foi o que vocês contribuíram para que o evangelho fosse pregado aí pelo mundo afora. Tá bom? Abre a sua Bíblia agora em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Localização do sítio, todo mundo também encontrou. Uma dica, tá? Vamos pensar que, pastor, o meu Waze não está funcionando, eu não tenho localizador. Se você estiver ali indo para o Horto, né? Você passou dos prédios do BRZ ali, antes de chegar no portão do Horto, talvez uns 300 metros antes ou 200, não sei, você vai ver que tem uma saída ali à direita, tá? Se você ficar por ali, entre 8h30 e 9 horas, com certeza vai passar um monte de gente indo, né? Então você pega a carreata e vai atrás buzinando também, até chegar lá no sítio, é 1 quilômetro dali para frente, tá? Meteorologia diz que vai estar sol, então vamos crer nisso. Efésios capítulo 6, verso de número 13. Só me localizar aqui, tá, irmão? Nós estamos chegando ao final desse material. Depois desse material, eu devo trazer umas 2 ou 3, não sei ainda, mensagens avulsas sobre um tema específico que eu quero trabalhar com vocês. E provavelmente a gente deve começar a entrar no livro de Atos. Mas como o livro de Atos ele é uma narrativa, ele provavelmente será exposto para vocês da mesma forma que está sendo exposto Juízes. Não sei ainda direito, mas vai ser mais ou menos naquela pegada. Aliás, quinta-feira passada eu gostaria até de estimular vocês aí ao YouTube, mas a gente ainda não acertou, o som não ficou legal, mas na quinta-feira passada nós falamos, baseado no livro de Juízes, em Juízes capítulo 6, versos de 1 a 12, nós falamos sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Então vale a pena você ouvir essa mensagem, porque ela vai trazer conteúdo muito, muito importante para a sua vida. Então, verso 13 do capítulo 6 diz assim, é só o verso 13 que nós vamos ler aí, tá? Só me localizar aqui, irmãos. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, ok? Só isso aí. A gente ainda não vai entrar ainda naquela exposição que o apóstolo Paulo nos dá sobre as armaduras, sobre os componentes da armadura. Antes disso, eu quero trabalhar um pouquinho aí com vocês, apenas no verso de número 13. Quero lembrar vocês que nós estamos numa sessão que começa no capítulo 6, verso 10, e vai até o verso de número 20. Esses 10 versículos que você tem aí estão falando da mesma coisa, de uma coisa só. Por uma questão de tempo, a gente está fragmentando. Na semana passada, nós falamos sobre o adversário. E nós destacamos 3 características desse adversário, segundo o apóstolo Paulo. Ele tem poder, seu poder é usado de uma forma maligna e ele é também um sujeito astuto. E antes de nós entrarmos nas armas espirituais, não é, que nos são fornecidas por Deus para a gente enfrentar
esse poderoso adversário, eu quero destacar algumas coisas importantes aí nesse verso 13. Ele traz algumas informações que para nós, elas são muito relevantes. Por isso, eu vou pedir que o Emanuel deixe aí o verso de número 13, tá, Emanuel? Que eu vou fragmentar ele agora, nós vamos bater com um martelinho de ouro nele, as palavras vão se soltar e a gente vai tentar entender algumas coisas que Paulo está trazendo para nós aí. E a primeira delas, a primeira fala que eu quero destacar nesse texto é justamente a primeira, quando ele diz assim, por isso, ok? Ele está iniciando o verso 13, trazendo um alerta para a igreja de Éfeso e para nós. E esse alerta é aquilo que nós precisamos fazer a partir do momento em que nós entendemos a nossa luta. A gente viu na semana passada qual é a natureza da nossa luta. Qual é a natureza do nosso adversário? Uma vez isso entendido, eu agora sou alertado a como proceder. Por isso que ele começa o verso 13 dizendo isso. Por isso, ou seja, à medida que você conheceu, agora você precisa saber como que você vai fazer para entrar nessa guerra e lutar contra esse adversário, que é poderoso, usa o seu poder de forma maligna e ele é muito astuto. Então, imagina um general de guerra cujo objetivo dele é usar toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, toda a sua malícia para vencer aquela guerra. Esse é o inimigo que Paulo apresenta para nós. E além de toda essas características desse inimigo que é poderoso, que usa o seu poder para o mal, que é astuto, esse inimigo ele ainda tem uma outra questão que é muito complexa para nós. A gente não enxerga ele imediatamente. Ele não é visível a todos os olhos, ele é invisível. O que fica para nós a partir do contato com esse inimigo são os efeitos que são causados em nós. Mas a gente não vê ele. A gente não olha para ele diretamente. Ele vai atuando no meio do povo de Deus e fora do povo de Deus, e a gente vai percebendo as suas atitudes, e a gente vai vendo o que sobrou daquilo ali, as consequências daquilo ali, a gente começa a identificar. Realmente está havendo uma questão espiritual. E é por isso que eu falei na semana passada que uma das orações que você precisa ter, você nunca pode tirar isso da sua oração, é pedir a Deus discernimento espiritual. Discernimento para entender o que acontece com você, discernimento para entender o que acontece à sua volta e na vida das pessoas e na sua igreja. Você precisa de discernimento. Se você não tiver discernimento, você pede a coisa errada e luta contra o inimigo errado. Que foi o caso, por exemplo, que nós estudamos aqui agora, na quinta-feira, sobre Juízes, que a partir do momento que eles começaram a ficar muito empobrecidos, que eles estavam vivendo uma total miséria em função da pressão dos amalequitas sobre eles, a Bíblia diz lá em Juízes capítulo 6 que o povo de Israel se empobreceu tanto que clamou ao Senhor. Eles pediram a Deus um libertador, mas Deus não deu um libertador imediatamente. Deus enviou um profeta. E esse profeta, ele veio para justamente dizer isso para o povo de Israel. E o profeta disse duas coisas para eles. A primeira foi, olha, eu vou dizer para vocês tudo o que Deus tem feito na vida de vocês. Deus tirou vocês do Egito, Deus tem livrado vocês de várias armadilhas, ou seja, Deus tem cuidado da vida de vocês. Agora veja bem a resposta que vocês estão dando ao cuidado de Deus. Vocês não estão ouvindo a palavra de Deus. E é por isso que vocês estão na pindaíba que vocês estão. Essa é a transliteração de Juízes, capítulo 6, verso 1 a 12. Eles clamam por um libertador, Deus manda um profeta. Eles pedem para se livrar do problema, Deus manda um tratamento. Então, o discernimento espiritual, ele vai me ajudar até naquilo que eu vou colocar diante de Deus. Porque ele faz não só eu entender os fenômenos à minha volta, mas ele me faz entender aquilo que está sobre a minha vida também. Não é? Então, por essa razão, nós devemos fazer uso das armas específicas
E essas armas que Deus vai nos fornecer e que a gente vai aprender sobre elas a partir do nosso próximo encontro, nós não temos condições de confeccionar essas armas. Essas armas não são armas confeccionáveis. A gente não tem condições de entrar numa oficina e fazer um capacete da salvação. A gente não tem condições de ir num funileiro e pedir ele para fazer a espada do Espírito. Essas armas, tanto de combate quanto de defesa, elas são fornecidas por Deus. A gente não consegue confeccionar essas armas, mas a gente consegue usar essas armas. E é justamente sobre isso que Paulo está falando aqui conosco, por isso que ele vai começar com essa frase. Por isso, ou seja, diante de tudo que vocês ouviram sobre o inimigo, diante de tudo que vocês ouviram sobre o adversário de vocês, a partir de agora vocês têm que dar atenção ao que vai vir para frente. Então será apresentado para vocês algumas coisas e vocês precisam agora olhar para esse lugar. A segunda frase que eu quero destacar, e hoje provavelmente vai ser um pouquinho menor do que os outros domingos, tá, gente? Porque eu quis dar destaque só a esse verso aí. A segunda frase está aí, a segunda fala, a segunda palavra, vamos dizer assim. Ele vai dizer assim, vistam-se, ok? Vistam-se. Em algumas traduções, ele vai dar a ideia de seguinte, ergam, né? Ou tomem posse. A ideia é o seguinte, a palavra que Paulo usou aí, ele está querendo dizer para os seus leitores, os seus ouvintes, o seguinte, olha, está aqui a armadura espiritual, tá certo? O que você tem que fazer com ela? Você precisa pegar. Você precisa lançar mão dela. Você precisa, ela está do seu lado ali, ó. Ela está ali. Ela não vai flutuar e encaixar na sua vida. Isso não vai acontecer. Você vai ter que ter um movimento. Você não é passivo nesse processo. Não é uma coisa passiva. Não é uma coisa que você vai sentar na sua casa e esperar que no meio da madrugada, porque você fez uma oração só, no meio da madrugada essa ferramenta vai cair no seu corpo e vai mudar a sua vida. Não vai. Não é assim. Paulo está dizendo, existe um movimento da sua parte. Você precisa se vestir, ou seja, ele diz de uma atitude deliberada. Você tomou aquela decisão. Então o cristão ele deve lançar a mão dessa armadura, ele precisa pegar, ele precisa erguer, ele precisa vestir. Então a ordem de Paulo é para que nós nos apropriemos do poder espiritual que Deus oferece à igreja. O que Paulo está dizendo é justamente isso. Você precisa se apropriar do que Deus tem oferecido para você. Ele tem te oferecido oração, se apropria. O capacete da salvação se apropria. A espada do Espírito se apropria. O cinto da justiça se apropria. Você tem que pegar isso. Todo o poder espiritual que Deus disponibiliza para os crentes, para que eles vivam o seu dia a dia, enfrentem as situações da vida e preguem a palavra de Deus, tudo isso Deus fornece. O que Paulo está dizendo é o seguinte, agora você precisa pegar. Você precisa se apropriar disso. Tem um escritor, um teólogo, chamado Champlin. Ele escreveu muita coisa. Esses dias eu tive eu achei aquilo até de Deus, né? Porque eu tenho uma plataforma de estudo bíblico, e aí nessa plataforma estava indexando um livro. Era uma enciclopédia teológica. Estava sendo indexado essa plataforma. E quando eu abri para ver o que era, né? Falei, deixa eu dar uma olhada nessa enciclopédia e tal, às vezes ela é legal. Aí eu vi que era do Champlin, já conheço, já tomamos um café junto. O café que eu digo assim, né? Eu já fiz um café e abri um livro do Champlin, né? Então a gente estava tomando café junto. Né? Mas não é um autor assim que eu recorro muito, mas aí estava lá aquela enciclopédia, aquela coisa toda. E quando eu cliquei, letra A, armadura de Deus. Gente, que barato. Deixa eu ver o que ele está escrevendo. Olha só o que ele disse sobre isso, uma informação histórica que eu achei muito interessante e eu vou passar para vocês agora ipsilitri conforme ele escreveu. Olha só, os antigos soldados, quando não eram apropriadamente disciplinados e se encontravam em condições físicas difíceis, eles se mostravam menos dispostos e eram menos capazes de suportar as fadigas do seu duro serviço militar. E eles se queixavam do peso da armadura. Então o que ele está dizendo? Naquela época,
Soldado ia para a guerra, não tinha carro, não tinha, era a pé, né? As patentes provavelmente que iriam de cavalo. Então, o que eles faziam? Alguns não estavam fisicamente preparados, cansado, fatigado, aquela coisa toda. O que eles faziam? Eles se queixavam do peso da armadura, né? E aí, alguns deles, disse o Champlin, obtinham permissão para pôr de lado parte dessa armadura. Então, de repente, tirava o elmo, o capacete, né? Às vezes desembainhava a espada, às vezes tirava uma sandália e tudo mais, porque eram objetos pesados. Né? E muitos obtinham a permissão de tirar a armadura toda. E muitos eram assim mortos ou feridos, porque eles não contavam com a proteção adequada. Ou seja, o inimigo chegava de repente e a armadura estava colocada do lado. O inimigo chegava de repente e o cara tinha tirado a couraça, tomava uma flechada, estava com a espada na mão, mas a couraça não estava no peito dele. Então aquilo ele colocava de lado. Então pegava o sujeito cansado, desanimado, despreparado, o inimigo vem sobre aquele sujeito ali e pega ele como uma presa totalmente fácil. E é por isso que Paulo está dando essa ordem. Ele não quer que nenhum cristão seja pego de surpresa, tendo à sua disposição uma armadura preciosa dada por Deus, mas que ele não se apropriou dela. Ele colocou de lado, porque é cansativo. É cansativo orar o tempo todo. A Bíblia diz que eu devo orar sem cessar. É cansativo ficar o tempo todo com intencionalidade de pregar o Evangelho. É cansativo o tempo todo eu carregar as sandálias pesadas do Evangelho da salvação. O tempo todo o cinto da justiça, a espada do Espírito. É cansativo essa vida. Então eu vou me despojando dessas armas e colocando de lado e vou me tornando um sujeito vulnerável aos ataques do inimigo. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa, tendo ao lado de vocês uma proteção preciosa, uma arma preciosa, mas que vocês não lançaram mão dela, não se apropriaram dela. E muitos crentes hoje caem nesse erro. Não têm o menor discernimento do que acontece espiritualmente à sua volta. E, diante disso, não usam a armadura que Deus fornece para eles. E qual que é o resultado disso na igreja hoje? Crentes desanimados, crentes sem alegria espiritual. Gente, isso é um presente que Deus dá para nós. A alegria de pertencer à família de Cristo. A alegria de ser salvo em Jesus Cristo, a alegria de viver a comunhão, crentes em pecado, porque não tem discernimento do que faz, então faz qualquer coisa, crentes perambulando pelo mundo sem rumo, sem sentido. É muito comum, às vezes, você encontrar a pessoa, ele não sabe dizer nem de onde ele é espiritualmente, ele é aquela coisa, um dia eu estou num lugar, outro dia eu estou no outro, eu perambulo para cá, eu perambulo para lá, por vezes crentes usados pelo diabo para andar pelas igrejas fomentando discórdia. Então lá são crentes em Jesus Cristo, mas o Satanás pegou, venceu a guerra dele, aprisionando ele e usa como uma marionete no meio do povo de Deus para ficar lançando semente de discórdia, de confusão. Esse é o resultado de quando o inimigo vem e pega você de surpresa. As armas estão do seu lado, mas você não usa, não é? Então, a gente deve seguir a ordem do apóstolo Paulo. Se apropriem da armadura espiritual que Deus preparou para a sua vida. E aí eu quero destacar outra fala, outra palavra do apóstolo Paulo. Vamos botar isso como, né? Não sei se isso aí é uma frase, porque não tem verbo, né? O verbo eu já tirei, que é o vistam, né? Ele vai dizer toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Presta atenção nessa palavra, nessa fala do apóstolo Paulo. A palavra que Paulo usou aqui, não vou lembrar o nome, gente, não sei se foi panóplia, não vou me lembrar. A palavra que ele usou aqui não é de uma, vamos dizer assim, quando a gente vê a armadura, assim, várias pecinhas soltas. O capacete, a espada, o cinto, sandália. Ele pegou esse conjunto e disse para a igreja assim: vocês precisam se apropriar, vocês precisam pegar a armadura completa.
Não pode ser uma coisa só. Eu não posso vir aqui na bateria, o Lucas toca tão bem, eu vou levar só o prato. Para fazer só aquele barulhinho. O som vai ficar bom se você levar o conjunto da bateria. Tá certo? É isso que Paulo está dizendo quando ele diz assim, vistam toda a armadura. A palavra que ele usou ali é uma palavra no singular. Pega esse conjunto, pega isso aqui, essa unidade que é formada por todos esses itens. Ou seja, não é só o capacete, não é só a espada, não é só o cinturão, não são só as sandálias. São todas as peças que precisam ser apropriadas. E a gente já viu na semana passada que Satanás não dorme, Satanás não descansa, Satanás não dá trégua. Então seus ataques partem de todas as direções. Não há um minuto de pausa. Ele não ataca só a sua mente, ele ataca seu coração. Ele não ataca só seu coração, ele ataca as suas ações. É tudo que você é uma fonte captadora disso. É assim que funciona. Por isso que Paulo está dizendo, olha, não adianta pegar uma coisa só. Você tem que pegar o kit completo. É esse kit completo que vai proteger a sua vida. É esse kit completo que vai tornar você um guerreiro eficiente. É esse kit completo que vai ajudar você a vencer as suas batalhas espirituais. Se você pegar uma coisa só, você vai tomar um tiro de onde você nem percebeu que veio. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Então ele espera, Satanás espera o momento em que você vai parar, vai ficar cansado, vai ficar fatigado, e é nesse momento que ele ataca. E é naquele momento em que você baixa o escudo da fé, ou a espada do Espírito, é naquele momento que você tira as sandálias do Evangelho, ou tira a couraça da justiça, é nesse momento que ele está lá à sua espreita. Isso me faz lembrar aquele momento em que Neemias volta, o rei persa deu a condição para ele voltar, não é? E ele volta naquele momento para reconstruir a cidade. Só que no momento em que ele está reconstruindo a cidade, que ele está botando tijolinho por tijolinho, ele tem discernimento. Opa, não está todo mundo comigo, não. Não é todo mundo que está vendo a obra que está com o coração na obra. Tem uns caras aí que estão torcendo para dar errado. E esses caras ficam provocando e dizendo, pai, vai lá no Persa e diz que a gente está fazendo rebelião, e o povo precisa ficar alerta. E lá em Neemias capítulo 4, verso 17, olha a palavra que tem lá, isso é muito significativa para nós. Os que edificavam o muro, ou seja, quem estava trabalhando, as pessoas que traziam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha o quê? Uma arma. Cada um que trabalhava, eu trabalho com uma mão, mas com a outra eu estou com a espada. Já viu isso? Você consegue imaginar uma cena dessa? As pessoas trabalhando armada, com a bala na agulha. Já viu? A bala, pente destravado, bala na agulha e jogando reboco na parede, assim, ó. Cuidado que pode pegar em você, irmão. Então, é uma cena mais ou menos dessa. Isso mostra o quê? Prontidão, firmeza. Não tem como descansar. Descansou, o inimigo vem e toma. E a colocação da armadura é, na realidade, o que é essa colocação dessa armadura completa? Ela é, na realidade, o revestimento do próprio Senhor Jesus Cristo por parte do crente. É quando nós nos revestimos de Cristo. E a gente faz isso mediante, não é, a oração, a leitura da palavra, o aprendizado e tudo mais. Paulo está usando isso de uma forma poética, metafórica. Ele está querendo dizer para a igreja, vocês precisam se revestir de Cristo. Você não se reveste só com a cabeça de Jesus. Você não se reveste só com os braços de Jesus. Você se reveste do Jesus inteiro. É isso que Paulo está dizendo. Se revistam do Jesus inteiro. Então, todas as virtudes que ele vai se referir aqui pertencem supremamente ao Senhor. E é proporcionada para nós pelo Espírito de Deus. É aquilo que pertence a Cristo, o Espírito está aplicando na sua vida para você lutar. Então não pode ser uma coisa só. Tem que ser tudo. Por isso ele vai dizer de uma armadura de Deus.
e não de peças apenas. Primeiro ele vai dizer isso, olha, é a armadura. Agora eu vou descrever as peças, mas é a armadura toda. Tá? Não se vence essa batalha usando uma única peça. É uma vestimenta completa. É Deus dando a gente aquilo que a gente precisa de uma forma completa. Né? E aí, lá em Isaías, capítulo 59, versos 16 e 17, você vai ver como que essas coisas, essa armadura, ela é a armadura do próprio Deus. Você já imaginou isso, gente? Né? Você lembra daquele episódio em que Davi vai lutar com Golias? E Saul dá a armadura para ele. Ele é uma armadura humana, estava até atrapalhando. Mas essa aqui não, olha só. Por isso, não, vai lá comigo, queridão. Em Isaías, capítulo 59, versos 16 e 17. Eu tenho aqui, ó. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como de couraça, e pôs o elmo, capacete da salvação na sua cabeça, e tomou as vestes da vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. E são as vestes de Jesus. O que Deus está dizendo aqui através de Israel é o seguinte, olha, não estou vendo ninguém intercedendo por nada nesse povo. Ninguém aqui trabalha para que a coisa fique diferente. Então eu vou mandar o Salvador, ele vai se vestir disso tudo. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando aquilo que é do Senhor e o Espírito está dando a cada crente. Imagina que Deus nos dá todos os recursos espirituais que nós precisamos para a gente lidar com o adversário. Isso é uma graça, isso é uma misericórdia de Deus. Então nós não estamos aqui à mercê do inimigo, sem ter como enfrentar. A gente pode lutar e vencer com as armas que Deus nos deu e com o poder do nosso Cristo ressuscitado. E aí, presta atenção, porque a gente já está chegando para o final, eu quero destacar mais uma frase. Por que eu tenho que me apossar? Por que eu tenho que me vestir? Por que é a armadura toda? Olha aí, ó, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Presta atenção, eu posso resistir no dia mau, mas virar um caco. Eu posso vencer a guerra, mas sair com tanto tiro no corpo que eu não consigo fazer mais nada. São coisas diferentes. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu quero que você entre na guerra, eu quero que você resista quando ela estiver bem intensa e você saia de lá inabalado. Aí é só o Espírito de Deus. É verdade ou não é? Porque normalmente quando a gente entra numa briga, a gente sai todo arrebentado, enfraquecido, entristecido, traumatizado, cheio de feridas espirituais. E não é isso que Deus quer com a gente. O Espírito de Deus trata a gente, batalha todos nós enfrentamos. Se eu for narrar para vocês aqui os conflitos que eu já tive nesses 30 anos, desde que eu voltei para a igreja, nasci na igreja, mas me converti com 22 anos, se eu for contar para vocês as batalhas que eu tive durante esses 30 anos, se isso fosse traduzido no meu corpo físico, eu ia tirar minha camisa e, além de vocês se horrorizarem com o meu cadáver, vocês iam ver tantas marcas de tiro, de facada, de cicatriz que eu teria pelo corpo. Mas não é sobre isso. Eu preciso passar por essa guerra, mas eu preciso me levantar dela inabalável. Não é? E aí Paulo vai dizer isso para nós. Por isso, o objetivo de eu me apropriar da armadura completa do Senhor Jesus. Então ele diz aí, ó, para que vocês se mantenham firmes. O verso 12, olha só, gente, eu sempre disse aqui para vocês, quando uma palavra aparecer, muitas vezes, muito próxima, em versículos muito curtos, olhem para essa palavra, porque o autor bíblico está querendo chamar a nossa atenção. Olha o verso de número 11. Bota o verso de número 11. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar o quê? Firmes. Verso 12. Ou melhor, 13, desculpa, Emanuel, 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. Presta atenção, a palavra resistir aí é praticamente a mesma usada no verso 11. A diferença é que ele põe um prefixo que dá a ideia de um poder que está vindo, uma firmeza que está vindo, e você está se colocando resistente a essa firmeza.
mas é a mesma raiz, a mesma palavra. A ideia de uma resistência, de uma firmeza. Verso ainda 13. No dia mau e permanecer o que está aí? E é a mesma palavra. Ele podia ter substituído por permanecer firme. Não estaria errada a tradução, porque é a mesma palavra do verso 11, a mesma palavra que ele está usando para resistir, só que em resistir ele coloca um prefixo que dá a ideia de estar na outra ponta, inabalável é a mesma palavra. Agora olha o verso 14. Assim mantenham-se o quê? Mesma palavra que ele está usando. Ora, o cara pegou 4 palavras iguais, ele quer que o povo entenda. São 4 referências da mesma palavra. E isso reflete a preocupação de Paulo com os crentes. Ele está preocupado com a estabilidade da igreja. Ele está preocupado com a estabilidade da sua vida. Não é só batalhar, eu preciso saber se você é estável. Eu preciso saber se o seu coração, se as suas emoções são fortes. E isso vai se tornar forte, estável, à medida que você veste essa armadura. Porque senão você também é um guerreiro bambiante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo. Uma hora você está super afim, outra hora você não está. Outra hora você está com a lança na mão, vamos para dentro. Outra hora você, hoje não. Já saber. Então Paulo está dizendo, você precisa pegar essa armadura para que... Porque o dia mau, ele tem o poder de fazer isso com a gente, de abalar a fé da gente, de abalar a estrutura da gente, de abalar as emoções da gente. Paulo está dizendo, não quero só que você lute, eu quero que você saia dessa luta forte, inabalável, não é? E ele sabe que as investidas de Satanás são poderosas e que essas investidas iam piorar na medida que o cristianismo se expandisse. Por isso que ele fala de dia mau. Que dia mau é esse? Não é o dia da volta do Senhor, não é o dia em que o Satanás vai tomar conta, o anticristo, não é aquela coisa que a gente ouve falar na internet, não é sobre isso. Tá? Paulo sabe que à medida que o cristianismo avança, os dias, o sofrimento vai ficando mais intenso, vai ter dia que vai ser pior do que o outro. E foi isso que aconteceu no primeiro século da era cristã. E isso acontece na sua vida, quando você aceita Jesus. Você tem dias que são mais fáceis de lidar, situações que são mais dribláveis, e você tem situações na sua vida que são totalmente abaladoras. Isso é fato. Então a gente precisa pegar essa armadura o tempo todo para que, quando cheguem essas situações mais fortes, a gente se mantenha resistente e inabalável. Eu não posso vestir a armadura só no dia que eu vou para a guerra. Ela tem que estar sobre o meu corpo o tempo todo. Na vida do crente, não é diferente. Dias maus surgem. Haverão dias em que a luta será sua, outro dia a luta será com a sua família, outro dia a luta será dentro da igreja. A luta existe. Existem dias que a batalha é mais intensa, vai requerer de você mais intensidade nessa luta. Haverá dias em que Satanás será mais agressivo com o povo de Deus, e sem essas armas, a gente não fica firme. E porque a questão não é só lutar, mas permanecer de fé, inabelável, forte, a gente precisa vestir essa armadura, porque não é só durante a luta, é o depois da luta. Então a vida do cristão não é só batalha espiritual, mas também serviço cristão. Então nós fomos chamados para evangelizar, para edificar, expandir, servir, discipular. E a batalha espiritual, se você não estiver preparado, presta atenção nisso. As lutas espirituais, se você não estiver preparado, elas anulam tudo isso da sua vida. Você só vive a batalha. Anula tudo. Você não serve, você não é forte, você não edifica, você não expande, você não serve, você não discipula. Por quê? A luta anulou. E não é isso que Paulo está querendo. Paulo está dizendo aqui em Efésios, gente, a luta existe, o dia mau existe, mas você precisa permanecer firme e inabalável, porque não é só isso. A vida cristã é composta de várias coisas. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, pregar o Evangelho, viver comunhão. Enfim, são tantas coisas, discipular pessoas. Nós precisamos estar de pé, mesmo depois de ter feito tudo isso. Mesmo depois de ter brigado tanto, lutado tanto na vida. Não é? Então as armas que Deus nos fornece, elas são poderosas para resistirmos ao diabo e permanecermos firmes e inabaláveis na nossa fé. Deus não quer só que você seja um crente machucado pela batalha. Ele quer que você seja um crente inabalável na batalha. Amém? Como é que a gente conclui isso? Né? Nós temos um inimigo poderoso. Ele usa o seu poder para a maldade, é muito astuto e age nas sombras. Age pelas sombras, você não vê direito. Não é?
Os ataques são destrutivos. Nós não estamos dentro de uma bolha impenetrável. Entenda isso. Não é porque você é crente que você está dentro de uma redoma de vidro impenetrável. Ele pode não roubar a sua salvação, mas pode dificultar muito a sua vida. Ele pode não tirar de você a salvação, mas tira o seu ânimo, tira a sua alegria, tira a sua comunhão, tira o seu serviço, tira tudo que é precioso na vida cristã. Você não perde a salvação, mas também está totalmente ferido, arrebentado. Use as armas que Deus preparou para você. Revista-se de Cristo e do seu poder. Lança a mão da armadura. Não espere passivamente. Lança a mão dela. Lá tem oração, lá tem evangelho, a gente vai ver disso, lá tem a espada do Espírito, lá tem o cinturão da justiça, lá tem couraça, sapato, tem tudo, é uma armadura completa. Todos os lados estão preparados para a batalha. Aquela sandália, gente, do soldado romano para a luta, era diferente da nossa. Aquela sandália era uma sandália pesada, e alguns dizem que ela tinha uns cravinhos, que era para você fazer isso aqui e manter firme, e também poder dar pique. São materiais forjados para uma coisa específica. Essa é a armadura de Deus para nós. Então, vista a armadura completa. Às vezes você ora, mas não tem fé, não confia. Mas você ora, mas não confia. Às vezes você confia, mas não tem entusiasmo de viver o Evangelho. Você até confia em Deus, você é uma pessoa de fé. Você só não tem entusiasmo para viver o Evangelho. Às vezes você está com o cinto no lugar certo, ok? Mas as costas estão desprotegidas. E por isso que você vai ver alguns autores dizendo que algumas couraças protegiam só o peito, não protegia as costas. Mas essa aqui protege tudo. O escudo, por exemplo, a gente vai ver na semana que vem, ou na outra, não sei, que o escudo não era um escudinho daquele pequenininho, que era um escudo de 1,20 m, porque ele precisava conter as flechas inflamadas. Já viu nessas guerras antigas que tinha muita flecha de fogo? Esse escudo precisava conter essas flechas de fogo. Então não era um escudinho do tamanho disso aqui não, gente. Era um objeto grande, de 1,20 m, e o cara tinha condições de se esconder atrás. Tem que pegar isso tudo para você lutar a sua luta espiritual e ainda permanecer de pé, inabalável, depois de você ter feito todas essas coisas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Você pode ficar de pé. Não sei se essa água é minha. Eu acho que é, né? É de alguém da música essa água, não? Mas se for também, foi, voltou, virou ungida, não virou, Lucas? Quem sabe se foi sua, eu vou aprender a cantar agora na hora que eu... Você bebeu aqui, foi, voltou, vai... A gente que é da década de 70 e 80, gente, a gente não tem medo de nada. Entendeu? Outro dia eu ouvi uma coisa, quem já sobreviveu a neocídio na cabeça, naftalina na roupa, não é? Metiolate, água de bico, de mangueira. Nossa, todo futebol era água de mangueira. Né? A gente sobreviveu a essas coisas todas. Nossa. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse presente que é a Tua palavra e pelas exortações que nela nós encontramos. Nós temos aqui tudo o que nós precisamos para lutar e vencer. Eu peço que o Senhor, o Deus, esteja trabalhando no coração dos Teus filhos e encorajando-os a tomar posse das armas espirituais que o Senhor já preparou para que nós pudéssemos enfrentar a nossa dura batalha na vida. Em nome do poderoso Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Passa ali, garante seu salgadinho e até mais tarde à noite. Deixa de vir à noite não, hein?